Mas, Eunice, me permita aqui construindo com você um pouquinho mais sobre o direito sistêmico. Ele se aplica na advocacia considerando todas as discussões que já tiveram em torno desse tema. Você veio acompanhando ao longo da sua trajetória da descoberta, uma das primeiras, né, turmas que estudaram o direito sistêmico. O que ele se aplica à advocacia e o que não é direito sistêmico. Eu sei que muito está sendo construído, então, para essas pessoas que estão nos assistindo agora, direito sistêmico se aplica na advocacia de fato? E conta um pouquinho dessas discussões que houveram e o que não é direito sistêmico. Então, vamos lá, né? Como no direito, como uma jurisprudência, né? A gente, como advogado, sabe que sempre tem respaldo para aquilo que a gente deseja, né? Trabalhar no nosso entendimento. Então, no direito sistêmico também não pode a regra, né? Eu, enquanto advogada, observei, sou aluna da primeira turma, né? E o coordenador da pós-graduação, o juiz Sam Storch, que justamente teve notoriedade por um prêmio que ele ganhou em um determinado momento sobre o uso da constelação no judiciário, constelação familiar, né? Que é o conhecimento trazido, né, pelo Bert Hellinger, né, numa técnica de breve, né? Tem várias compreensões sobre o que seria também a constelação, mas na tradução literal, ela no alemão significa Familiensteilen, colocar a família no lugar. Ela significa posicionamento. Então, a partir disso, eu já observei que, enquanto aluna, né, eu falava, bom, mas o juiz, como eu já disse no primeiro momento da minha fala, ele tem acesso a todas as informações, nós não. Então, o nosso posicionamento, por si só, já não vai ter semelhança nesse sentido, porque a gente não vai ter condições de ter essa amplitude de informações. Então, como sempre, eu muito questionadora, né? Eu falo, o mais importante, né, na minha percepção para nós, é o nosso posicionamento dentro da lead, dentro da questão trazida pelo cliente. Por quê? Porque o cliente, sempre vocês vão observar, né, seus colegas, ou eles trazem demandas que muitas vezes, né, trazem questões, problemas, conflitos, que de alguma forma se comunicam com alguma história pregressa nossa, porque o sistêmico ele significa essa integralidade. Nós não somos pessoas dissociadas daquilo que nós experienciamos, né? Porque você não tem como colocar agora eu vou vestir a figura do advogado, aquele super-herói salvador, e depois eu vou tirar a capa e vou voltar a ser Eunice, pessoa física. A gente é a mesma pessoa. Então, foi nos ensinado que nós deveríamos ter uma postura, às vezes, tida como, vista como beligerante, uma postura que precisa ser agressivo. Então, aquele profissional, que foi a grande surpresa que eu tive nessa criação da primeira comissão, que eu entendi necessária, até mesmo porque os juízes começaram, né, a cada vez mais utilizar a técnica no judiciário, então nós advogados estamos preparados para lidarmos com essa nova situação. Hoje ainda há muita controvérsia, é um processo de amadurecimento, né? A gente vê a justiça restaurativa agora tomando forma, depois de muito tempo. Então, por quê? Porque o universo do direito ele é muito tradicional, então nós também. O advogado é aquela figura que precisa ter móveis, né, desde a nossa condição estética do nosso trabalho, tem um estigma, né? E aí, quando você tem uma postura, digamos que mais acessível, muitos profissionais me narraram isso, né, que eles eram vistos como fracos, ou aquele que queria dizer para o cliente, por exemplo, né, vamos trazer para o universo empresarial, o cliente que gostaria de, em algum momento, na questão trabalhista, não pagar um determinado, né, direito do empregado. E o advogado, né, ele me contou isso numa ocasião, ele falou, não, mas você precisa fazer isso. Ele, não, ninguém vai entrar na justiça, o dia que entrar eu recupero esse prejuízo. Então, esse colega me falou que quando ele me ouviu falar, né, trazendo esses saberes, ele observou que ele fazia uma advocacia que era coerente com aquilo que para ele fazia sentido, e que isso não fazia dele um profissional fraco, porque o cliente também acaba tendo esse preconceito, né, porque ele quer que ele, principalmente quando acontece alguma questão na área criminal, bebeu demais, né, e dirigiu, por exemplo, né, que se envolveu
um problema no trânsito, ele quer que o advogado trabalhe as questões de forma a salvá-lo. Então, isso nos torna passíveis de cometer também equívocos, né, na nossa atuação, e a gente acaba não conseguindo separar o que é do cliente, o que é nosso. Então, o principal ganho meu, principalmente, né, que eu posso falar dessa minha jornada nesse universo, é compreender que a constelação familiar é uma ferramenta auxiliar, que ela é maravilhosa, para que o cliente compreenda o que ele não está conscientemente vendo diante daquele conflito, né? O que está por trás daquele conflito que há de mal resolvido. E por que é importante a gente saber disso? Para a gente conseguir lidar com o cliente quando ele chega numa audiência e tem uma postura infantilizada. Ele quer que nós cuidemos das questões dele sem que ele tenha a responsabilidade dele a essa solução. E isso, quando o advogado toma para si como o único capaz de resolver, se torna um fardo. Por isso que tem muitos profissionais, inclusive da advocacia, com problemas, né? Até por vício, porque acabam levando suas questões para casa, né? Não conseguem separar a atuação profissional, né? E veja bem, não é quando você não coloca a capa, você não precisa tirar, né? Quando você fica numa condição de criar um vínculo com o cliente, demonstrar que ele pode confiar em você, mas que você tem um limite também, que precisa dessa troca com ele para que uma boa solução emerja. Ficou muito claro para mim que, sim, o direito sistêmico se aplica na advocacia. Não só porque o direito ele é dinâmico, ele evolui, ele vem permeando, né, essas discussões jurídicas, ele já está sendo aplicado, então o profissional que ele se atualiza, ele sabe que esses novos saberes já estão sendo incorporados. E também para aqueles que já viam que existiam outras dinâmicas que influenciavam no processo, que foi o teu caso, né? As suas perguntas, você via que algo acontecia. E o que você nos trouxe é que essas discussões que vão além do processo da lide, elas influenciam no seu desenrolar. E o que não é direito sistêmico, na sua visão? O que a gente não pode entender como direito sistêmico? Então, muito se tem, né, de forma equivocada, né, sendo propagado que o uso da técnica da constelação familiar é sinônimo de direito sistêmico, né? Então, eu, como advogada, já diria, pronto, nós estamos nos apropriando indevidamente, né, de algo que foi desenvolvido por Bert Hellinger, né? Então, essa técnica. E aí tem muitos que entendem que, então, é um meio de solução de conflitos, né? Se enquadraria nesse sentido. E você já fez a constelação familiar, já participou de alguma maneira, já foi atendido nesse sentido, você deve ter observado na sua vida prática que a primeira questão foi que você se reposicionou no seu sistema. O que é se reposicionar? Porque é o princípio da hierarquia. Então, o que nós fazemos? Bem, lembrando sempre que tem relação com pai e mãe, nossa origem, o que nos compõe, né? E todo a ancestralidade que faz parte do nosso sistema. Então, a primeira coisa nós chegamos depois dos nossos pais, então muitos dos problemas começam porque os filhos se sentem maiores, estão posicionados como mãe da sua mãe, estão no meio do casamento dos pais, tentando segurar o casamento, ou o marido se posiciona como filho da esposa, né, e a esposa, por sua vez, como mãe. Então, são várias dinâmicas que se estabelecem com essa questão do posicionamento. Então, o que é trazer para a consciência, né? Às vezes, expandir a consciência é isso, você, né, já foi aí instigado por uma pergunta, uma observação que eu fiz, a ter uma resposta sobre as suas escolhas. E isso se dá em relação a isso, né? Existe todo um universo que não foi nos ensinado sobre isso, né? Sobre pertencimento, hierarquia e equilíbrio, que são leis universais que atuam, seria um direito natural, aquilo que permeia o direito à vida, aquilo que é, né? Então, não é algo que seja passível de dupla interpretação. Agora, quando você, então, vai se reposicionar a partir da compreensão de que você estava
se posicionando como mãe do seu marido. Você vai para o lugar de ocupar o lugar de esposa e devolve para a mãe dele o lugar. Muitas vezes com isso você vai ter conflitos com a sua sogra, obviamente, né? Então os conflitos eles ficam muito claros quando a gente entende esses princípios. Então, com isso, a gente vai se reposicionar e o primeiro que vai se incomodar é o marido, provavelmente, né? Porque ele estava confortável para ele também. Você escolhendo o jantar dele, escolhendo aquilo que ele vai comer, aquilo que ele vai vestir. Quem faz isso, gente, é a mãe, né? O marido, ele tem plenas condições de fazer as suas escolhas, as suas coisas, então, e a gente não vai percebendo no andar da vida, né, o quanto a gente sai fora do nosso lugar. Então, por isso que constelação foi posicionamento. Então, nós também, advogados, temos que estar sempre atentos de permanecer no nosso lugar de advogados, não querermos dar uma de psicólogo,